Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria dizer que eu tô com muita saudade aí das nossas aulas e que não foi possível realmente dar continuidade lá ao nosso curso de HTML simples. E de lá para cá algumas coisas boas aconteceram, tanto dentro da internet, dentro da linguagem HTML, e que o que possibilita agora essa minha volta, ou tentativa de volta, com algumas novidades para vocês, com uma aula, com um curso um pouco mais atualizado do que nós vínhamos falando anteriormente. Então, a minha intenção é dar prosseguimento ao que nós aprendemos anteriormente, até porque nada se joga fora, mas colocando agora, adicionando agora um pouco do que eu aprendi sobre o HTML5. E a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, com essa aula de hoje, é apresentar aqui um pouco das diferenças, que são muitas, entre o HTML, o XHTML, que era o que normalmente nós estávamos aprendendo no nosso curso, e o HTML5, tá? Para isso, eu vou contar com o auxílio aqui de um amiguinho meu, o Dreamweaver. Dreamweaver é um editor de códigos aí, né? Hoje da Adobe, mas ele já foi anteriormente da Macromedia, junto com uma série de ferramentas, né? A Adobe praticamente era dona somente do Photoshop, eu acho que também do Acrobat Reader e tal. E aí a Adobe comprou a Macromedia, e nesse pacote da Macromedia incluía aí o nosso famosíssimo editor de código, o Dreamweaver. Eu estou usando o Dreamweaver porque ele me dá algumas facilidades aqui para apresentar o que eu gostaria de apresentar para vocês. Então eu vou abrir aqui um novo documento, lembrando que eu não estou dando aula de Dreamweaver, né? Estou apenas usando a ferramenta para facilitar aqui a nossa didática, e vou pedir para ele abrir normalmente aqui um novo documento. Então, File, New, eu vou escolher aqui HTML, e ele vai me dar aqui, ó, vou clicar em Create, ele vai aparecer aqui para mim já com alguns dos elementos iniciais para a criação de um site, como nós aprendemos aí nas nossas aulas anteriormente. Vocês vejam que aqui em cima está todo a documentação, né, do, do, do site, no caso do documento HTML mesmo, o chamado doctype, né, onde ele faz uma série de declarações aqui, determina que tipo de língua você está usando, com esse EN aqui, ó, para inglês, o tipo de HTML, que na verdade aqui é o XHTML transitório, né? Ou seja, ele aceita algumas coisas ainda da forma como se escreveu o HTML no HTML4, né? Então por isso que ele é transitional, poderia ser strict, que significa que seria rigoroso, né? Só aceitaria as novas normas de inscrição da língua do XHTML. Falando em rigoroso, foi bom tocar nesse assunto, porque o XHTML, ele na verdade é o HTML, mas que trouxe algumas coisas da linguagem XML, não tem que estar explicando muito isso para vocês, que não é muito relevante. E com isso também trouxe o rigor. Basicamente a diferença entre HTML e XHTML é o rigor na escrita, né? Para provar isso para vocês, eu vou criar um novo documento aqui agora. Aí de novo aqui com o auxílio do Dreamweaver, eu vou mudar aqui, tá vendo? Doctype. Eu vou mudar para a última versão do HTML, antes de ser usado como padrão, né? O XHTML, o HTML strict 4.1, aí create. Vamos ver aqui. Olha aqui, a gente já nota que há uma mudança, lembrando que essa aqui é a versão anterior, tá? Do XHTML. Quer dizer, na verdade esse aqui é o HTML, né? A última versão do HTML. E aí você vê que tem todo esse doctype aqui. Ele é bastante parecido, né? Só que com menos dados a serem informados aqui, tá? Eu estou usando justamente o Dreamweaver porque ele tem essa capacidade de mostrar todas essas informações aqui, já sem eu precisar ficar digitando, né? Mas para quem não tem um software como esse,
a ordem era ter que digitar tudo isso, ter que gravar. Se você por acaso está num lugar onde você não tem um editor de código que dê essa possibilidade de já vir com o cabeçalho pronto, você era obrigado a digitar tudo isso aí, se você quisesse estar fazendo um documento que passasse, por exemplo, na certificação da DRAB3C, né, da escrita da linguagem e tal. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês isso no curso, mas vou falando com vocês mais sobre essas linguagens, sobre essas mudanças e essa certificação ao longo desse nosso curso. Já aqui, ó, no HTML strict, vejam que ele é o rigoroso do HTML 4.01, né? Ele já vem, ele estava com um cabeçalho um pouco menos complexo aqui, mas mesmo assim ainda bastante diferente, né? Vocês vejam que vocês têm um título normalmente, aqui você tem o body, onde nós começaríamos a escrever normalmente o nosso documento. Bom, no XHTML, que foi a última versão, o que acontecia, pessoal? Eles fizeram um rigor no padrão da escrita que, por exemplo, se eu criasse uma div, opa, o software aqui falhou um pouco. Aí eu vou criar aqui um ID. Eu tinha que obrigatoriamente colocar o nome do meu identificador, tá? Quem tiver com alguma dúvida sobre isso, pessoal, assistam a aula 11 do nosso curso, né, de HTML, que estava sendo dado lá pelo Facebook. Eu estou falando sobre isso, tá? Então vocês sabem que isso aqui é um identificador, né, da div, e a gente tinha que colocar tudo assim, ó, certinho, ó, geral, tá? Entre aspas, bonitinho. Se fosse assim, sem aspas, por exemplo, não funciona, tá? Ou se funciona, você não vai conseguir, quando você fizer tentar fazer a certificação lá pelo DRAB3C, você vai dar erro, né? Vai dar como um erro que você precisa corrigir. Provavelmente nem funciona. Então você tinha obrigação de todos os valores de atributo colocar entre aspas. Se o atributo não fosse um ID, fosse, por exemplo, uma classe, você também era obrigatório. Vejam que o próprio Dreamweaver ele já completa já com as aspas, porque isso é uma característica desse software. Então, se eu fosse botar, sei lá, classe, qualquer nome de classe, né? Vou botar qualquer aqui, porque a gente não vai criar efetivamente uma classe. Mas é só para dizer que todos os atributos que houvesse aqui deveria de vir entre aspas. Outra coisa também, se eu criasse um link, vamos criar uma palavra aqui para a gente criar um link. Vamos criar curso, tá? Aí a gente vai criar um link aqui. Aí eu vinha com outro atributo aqui, ó, o href, né? E tudo isso eu já ensinei para vocês. E ó, também tem que vir entre aspas. Eu vou botar aqui uma tralha, que é para criar só um link cego, uma vez que a gente não tem a página criada, né? Vou fechar aqui o atributo. Na verdade, vou fechar a parte da tag fechando o atributo. Pronto. Da mesma forma, eu não poderia criar aqui, ó, sem as aspas, tá? Tá vendo que ele até identifica ali que não vai funcionar. Então, tem sempre que colocar as aspas, porque senão não funciona. Bom, fora isso também, eu não poderia criar nenhum tipo de elemento e sem fechar esse elemento. Eu não poderia chegar aqui, colocar um P, né, e escrever qualquer coisa aqui e não fechar, não ter tag de fechamento. Ou se não havendo tag de fechamento, eu não poderia fazer isso aqui, ó. Isso, um P maiúsculo, por exemplo, né? Se eu comecei com P minúsculo, P minúsculo. Aliás, no HTML, no XHTML, a recomendação é que as tags fossem escritas em minúsculas. Isso porque no HTML anterior você tinha essa mistura, você poderia escrever em caixa alta as suas tags e tal. Era uma verdadeira, vamos admitir, era uma baguncinha assim, porque aí todo mundo escrevia de uma forma diferente, e isso, para quem tinha que lidar com o trabalho em equipe, lidar com o trabalho do outro, a continuidade, era complicado. E para o próprio browser também, né, às vezes demandava um trabalho maior para o browser e tal. Então, foram se criando esses padrões aí, e o XHTML foi o maior responsável por isso. Mas a grande mudança do XHTML foi que ele foi rigoroso na separação entre código e estilo.
Também já conversei sobre isso com vocês. Eu lembro que quando eu estava dando aula para vocês, a gente vinha aqui dentro do head e colocava isso aqui, ó, style. Deixa eu, aqui, ó, style. Aí, ó, fazia isso aqui. Isso aqui já está incorreto para o XHTML. Eu tinha que dizer tudo aqui sobre o style, né? Então seria style type, o tipo de estilo. Aí eu tinha que botar o text CSS, tá? Era obrigado a declarar aqui o tipo de estilo. Muito embora eu estivesse falando, obviamente, de um estilo aqui, né? Eu tinha que declarar. Se eu não fizesse isso, estava correto. E estava incorreto. E aí eu escreveria, vamos dizer que eu quisesse botar um atributo qualquer, um estilo qualquer na div geral, né? Eu ia lá, tralha geral, isso mesmo, abria aqui, colocava, vamos lá, background. Aqui, ó, background, até escrevi background color. Aí eu botava lá, tralha. O Dreamweaver tem essa facilidade também, ó, pessoal. Ele vem com a tabelinha de cores ali, toda vez que você vai digitar alguma coisa referente à cor, tá? É mais uma facilidade dele. E aí, ó, eu atribuí lá um valor. Isso tudo aqui, pessoal, embora não seja errado, não era recomendado você fazer isso. Também, se você fosse no site da W3C tentar validar o seu site, esse tipo de incorporação de estilo junto com a estrutura do site também era considerado um erro dentro do XHTML. Ele mandava que você separasse isso numa nova folha. Então você teria que vir aqui, ó, create new, aí você iria escolher, ó, um novo um XHTML, um CSS, um arquivo específico CSS, e declarar aqui, né, nesse lugar, a tag link, que a gente já falou aqui, ó. A gente ia escrever link, aqui, ó, link, aí novamente, link type, desculpa, link style, né? Não, desculpa, link type. É tanta coisa que a gente mesmo fica com alguma dificuldade. E aí vai. Isso, na verdade, não é tão importante. O importante é que você tinha que gerar esse código todo aqui de estilo fora da página, tá? Para poder aí você jogava dentro de um documento CSS qualquer e linkava aqui através da tag link. Você linkava dentro da tag da página que dizia onde está o arquivo, e o documento encontrava e colocava o seu estilo na página através da importação, né, do link entre um arquivo e outro, entre um arquivo HTML e um arquivo CSS. Muito bem, isso foi uma maravilha, porque realmente organizou, facilitou a nossa vida. E assim, se você já tem por característica, se você veio, se você está assistindo essa aula e assistiu nossas aulas anteriores de HTML, você sabe que de alguma forma eu vinha respeitando esse padrão porque eu me acostumei com a linguagem XHTML. Na verdade, não há problema nenhum em você escrever com o rigor do XHTML, especialmente se você já está acostumado com isso. Acontece, pessoal, que surgiu um tal de HTML5. Vou criar aqui um novo documento para a gente dar uma olhadinha nele. E ele veio da mesma forma que o XHTML facilitou na nossa vida em vários sentidos, apesar de com uma proposta de rigor. O HTML5 ele vem propor vai facilitar a vida de nós, desenvolvedores, designers, front-enders da vida. Ele veio propor uma facilidade através da descontração, do relaxamento na escrita desse código aí, entre outras coisas. Então eu vou aqui optar, ó, quem já tem o Dreamweaver CS6, ele já está com essa opção. O CS5 não tem ainda a opção para, se eu não me engano, para HTML5. Não tenho certeza disso, tá? Mas eu também não uso o Dreamweaver, estou usando ele aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Então, olha aqui, pessoal, vejam só que maravilha que é o HTML5 e como ele, até aqui, ele é rigorosamente igual ao XHTML ou o próprio HTML5. Vejam aqui, vamos fazer um comparativo. Olha o tamanho desse doctype aqui do XHTML. Eu dei esse tempo para vocês observarem isso.
É incrível, né? Imagina ter que escrever isso tudo aí. Óbvio, gente, que a gente já está numa era que a maioria dos editores de código já vem com isso pronto. Você pode até, inclusive, incluir nas suas preferências um documento que já apresente isso para você, mas pode ser que exista um momento em que você precisasse escrever tudo isso. E aí você quer passar, tá vendo aqui, ó, o seu site, você quer ser aprovado pela Drive 3C, pelos padrões, e sem isso tudo direitinho aqui, você não seria aprovado. Aí vem aqui o HTML5. Vou dar um título aqui para a gente identificar aqui na aba do Dreamweaver mais facilmente. HTML5. Não, depois ele vai aparecer ali só quando eu salvar. Pessoal, agora o que tem aqui dentro que mudou? Tudo bem, agora a gente já está diante de um documento HTML, vocês estão pensando, HTML5. O que é que eu faço? O que mudou? Pessoal, eu não vou apresentar para vocês aqui, agora, nessa aula, nesse minuto, todas as coisas que foram mudadas pelo HTML5. Mas, em relação à semântica, eu quero dizer para vocês que você fazer isso aqui, ó, vamos botar um parágrafo aqui, ó, Márcia, tá? E se você fizer isso aqui, tá correto, tá? Se você criar um div e você der esse div id e escrever assim, ó, geral, também tá correto. Ou seja, toda aquela manha do XHTML, de ter que colocar, de case sensitive e tal, escrever com caixa baixa sempre, não sei o que, manter um padrão correto, no HTML5 isso acabou. Não há mais esse tipo de exigência para você fazer um site, para você escrever um código, desculpem, considerado correto, né? Isso acabou. Isso, do ponto de vista de bits e bytes, é significativo você ter que ficar escrevendo menos coisas aqui, né? Até pro próprio peso, como eu tô falando, do ponto de vista de bits e bytes aí, de peso de site. É até significativo fazer isso. Desculpa. E fora isso também, é um trabalho a menos. Agora, se você, pensa comigo, você já está acostumado a escrever daquele jeito lá, por que você vai entrar num padrão que ele também considera correto? O problema era o XHTML não considerar correto o seu jeito que você vinha fazendo no HTML4. Você aí foi obrigado a migrar para aquelas exigências. Agora você não é obrigado, você pode continuar desse jeito. Até porque também, pessoal, as grandes transformações do HTML5 não ficaram só nisso, na escrita, na padronização da escrita do código. O HTML5, ele procurou criar novas tags, novos elementos, com aproximação semântica do objetivo ou da função daquela tag. Vocês lembram, e aí vocês podem pegar essa aula 11 aí do YouTube para dar uma olhada, que nós construímos um site básico. Eu vou até apagar aqui. Nós construímos um site básico lá, nessa aula 11, e era assim, ó, geral, que era a div que continha todo mundo, correto? E aí a gente vinha aqui e escreveu, aí colocou um topo, isso eu lembro que era até baseado no wireframe, div id é igual a topo, nós fizemos isso aqui. Ó, para efeito de andar rápido, eu vou copiar tudo aqui. Desculpem. E vou, pra gente não ficar aqui, né, digitando o código. O objetivo não é esse. E vamos ver aqui, ó. Vamos colocar, tínhamos um topo, aí tínhamos conteúdo. E aqui, Ctrl V. Tínhamos um rodapé. Opa.
certo? Foi isso que nós fizemos lá. O que aconteceu com o HTML5, pessoal? Isso aqui funciona no HTML5? Funciona. A pergunta é, não é mais se funciona. É necessário escrever assim, com essa quantidade de identificadores? Não, não é mais. Como eu falei para vocês antes, o que a HTML fez de sensacional, aí que muda, né, essa introdução desses novos elementos, assim, muda. Para o usuário iniciante como você, e até como eu sempre me considero um iniciante em tudo, e aí eu vou aprendendo mais e mais e mais, e continuo sendo iniciante para continuar aprendendo, 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 aprendendo. Nunca me dou por finalizada por nada. Então, para nós, assim, que estamos conhecendo o HTML5, o que é de relevante para a gente construir um documento básico HTML5? Igual nós construímos aprendemos a construir ao longo do curso um documento básico HTML. Simplesmente, pessoal, eles fizeram uma pesquisa sobre quais identificadores, tá? Aqui, ó, o ID que nós falamos, quais nomes de identificadores eram usados para determinada área do site. Então, por exemplo, para topo, eles fizeram uma pesquisa em vários documentos web e viram como é que nós, designers, né, programadores, nomeamos topo nessa história de fazer as divisões com div. Volta a retomar. Se alguém tiver com alguma dificuldade, assista uma aula 11, que vocês vão compreender melhor isso que eu estou falando agora, essa divisão das divs aqui, tá? Se você vem acompanhando o curso regularmente, não precisa fazer a aula. Então eles fizeram essa pesquisa, eles viram lá, abriram os documentos de várias páginas e viram quais eram as palavras que mais eram usadas para identificar determinadas áreas do site. Isso tudo considerando a língua inglesa, tá, pessoal? Então, por exemplo, para topo, eles verificaram que a galera usa muito a palavra header em inglês, que quer dizer cabeçalho, né? E aí, por exemplo, para rodapé, eu vou pular ali o conteúdo, porque existem algumas questões, eles viram que a galera usa muito o footer, que é justamente isso em inglês, rodapé, tá? E para, por exemplo, aqui conteúdo, aí eles viram que que a galera usava muito section para determinar uma determinada seção do site. Então, se isso aqui é a seção de conteúdo, tal qual a div anterior é a seção do cabeçalho, né, do topo, então a galera usava muito section para poder dividir, tá? O que acontece? A partir dessa descoberta, que essas eram as palavras mais usadas para determinar a escolha do nome do identificador, a galera decidiu, ó, simplesmente vir aqui e suprimir. É isso mesmo, pessoal. Suprimir. Aí eu vou aqui, ó. Se eu até botar aqui, o coisa vai me ajudar, o Dreamweaver. Pronto, só dar a tag de fechamento aqui. Ó, suprimiram tudo, o ID, e colocaram só header. Tá? Aí eles fizeram a mesma coisa para todos aqui, ó. Section. Section. Footer, tá? Então, tá pedindo para eu salvar aqui, mas daqui a pouco eu salvo. Esse aqui, pessoal, é a nova estrutura básica de um documento HTML, levando-se em consideração o HTML5, tá? Eles simplesmente trocaram, galera. Isso aqui, ó, o que era header virou topo, tá? O que era conteúdo virou uma seção do site. E o que era rodapé virou footer. Isso por quê? Porque você fazia uma div ID, ou seja, identificador de div, do topo seria topo, né? A identificação para o conteúdo seria conteúdo, né? Algumas pessoas colocavam seção e tal. E aí eles fizeram isso. Se você quiser, aqui dentro existem outros. Por exemplo, digamos que você tem um conteúdo, você tem aquela parte toda que seria do corpo, e aí vamos pegar para eu tentar explicar para vocês melhor. Eu vou pegar aqui
site aqui qualquer. Tá, vou tentar aqui, vou entrar aqui no UOL, tá? E aqui, ó, vocês podem ver que o UOL, toda essa parte aqui de cima, tá? Seria o header do UOL. Aqui, ó, seria a área de conteúdo. Aí vocês veem aqui, tem, ó, economia, né, loteria, futebol, tá? Essas divisões seriam seções diferentes do site do UOL, tá? É basicamente isso. E dentro, por exemplo, da seção de esporte, você pode ter uma área que fale sobre, por exemplo, Fórmula 1. Então, seria dentro da seção de esportes, vamos voltar isso aqui porque é um pouco complicado, mas é simples assim, na verdade. Você tem uma seção de esporte dentro de um site, certo? E dentro da seção de esporte, você tem uma área determinada para Fórmula 1. Então, essa poderia também ser uma seção, como poderia ser um article. Tá? Seria um artigo da seção esporte. Fórmula 1 seria um artigo da seção esporte. Na verdade, há muita controvérsia com relação a esse uso do article. Eu não vou explicar ele aqui amplamente agora, porque eu vou pegar como exemplos um site para a gente fazer um exercício de subdivisão, o que seria um article, o que seria uma seção, para a gente discutir direitinho. Mas o principal, vou até eliminar ele daqui agora, porque essa explicação realmente não foi muito boa, não foi digna de vocês, e tenho certeza que também não foi digna de mim. Eu vou exemplificar com um site, como eu falei para vocês, mais adiante nas próximas aulas. Mas o que eu quero que vocês fixem agora é isso. Houve uma aproximação semântica, né? Então, é óbvio que essa percepção da aproximação semântica, para a gente que fala português, não está tão fácil de se compreender, né? Header, mas para quem domina, sabe um pouquinho de inglês, sabe que essa aproximação semântica foi total. Uma outra coisa, pessoal, é que se nós quiséssemos construir um menu, e aí, por exemplo, quiséssemos botar esse menu dentro aqui do header mesmo, antes nós fazíamos uma lista, o L, certo? Uma lista não ordenada. Vou fechar aqui e vou fazer um menuzinho aqui de 3 links, tá? Vamos lá, LI, href, oh meu Deus, LI, aí agora sim, abriu o A aqui, href, meu Deus, href, vou botar uma tralha aqui que é um link cego, e vou escrever o texto do link. Item 1, tá? Tá. Agora eu vou copiar aqui para andar mais rapidinho. Ctrl C, Ctrl V. Tá, só esses dois itens aqui pra gente não ficar... O que acontecia, pessoal? A gente geralmente colocava uma div aqui, né? Div, id, aí colocava assim, ó, menu, certo? Que era o identificador mais comum para uma div que ia conter um menu de navegação do site. Guardem bem isso, menu de navegação. A gente fazia isso. O que acontece? Com o HTML5, eles também acharam uma palavra que semanticamente se aproximasse disso, né? Do que é que nós estamos querendo, ou o que abriga aquela div. E essa palavrinha é a nave, porque nessa pesquisa que eles fizeram com os documentos web, eles descobriram que nave era um atributo, um valor do atributo id muito usado, né? O cara, como a gente acabou de escrever aqui agora, div id igual a menu, no caso nós escrevemos em português, tem gente que escreve nave, né? Mais do que menu, porque menu também é uma palavra de origem francesa também, que existe em inglês, mais do que usar menu, usa-se nave. Então ele pegou o nave e colocou aqui. Então a gente já sabe que o nave é um elemento para determinar uma área de navegação,
do site, tanto para dentro do site quanto para fora do site, tá? Então, essa diferença aqui que, por enquanto, eu quero apresentar para vocês, porque dá muita frio na barriga das pessoas quando elas estão falando sobre HTML5. Evidente, pessoal, que não dá para pegar isso aqui e dizer assim, eu sei HTML5. Não dá. Isso é só o começo do começo. Mas o que eu queria passar para vocês é que o HTML fez, que nos atinge diretamente, nós quem? Nós que estamos aprendendo a linguagem agora. Né? Nós que viemos do XHTML ou do HTML anterior, é que ele simplesmente fez uma aproximação semântica e acabou com muitos rigores que existiam. Inclusive agora você pode colocar o estilo dentro, inclusive, das tags, não só dentro do documento, como das tags. O HTML5 não está nem aí para isso. Eu não recomendo, né, porque não vai dificultar o teu trabalho. Mas se às vezes é uma coisinha lá que você quer fazer, é um site simples, não tem por que também você estar com tanto, não por ser um site simples, mas porque naquele momento não é necessário que você siga esse rigor e você quer validar pelos padrões do HTML5, vai dar certo, tá? Então era só para mostrar para vocês a diferença entre HTML, a XHTML, né, que foi uma versão do HTML, foi uma nova versão do ponto de vista de escrita do XHTML, do HTML, e o HTML5, tá? Vocês vão observar aqui mais uma vez, ó, o doctype gigantesco no XHTML. Como é que eu sei que é XHTML? Ó, tá escrito aqui, tá vendo? Você tem aqui o HTML 4.01, que foi a última versão do HTML mesmo, e você veio para o HTML5, que simplificou pra caramba aqui o head, tá? Depois nós vamos falar de cada uma dessas tags aqui, vamos introduzir mais alguns elementos do HTML5, né? E eu vou voltar com uma explicação um pouco mais elaborada sobre a diferença entre section e article e como isso funciona para o XHTML. Bom, eu espero que tenha elucidado vocês e tenha introduzido, apresentado aí de maneira satisfatória o HTML5 e suas diferenças com as versões anteriores da linguagem inventada por Tim Berners-Lee. Um beijo enorme e a gente se fala aí pelo YouTube agora. Tchau, tchau.